galerinha da primeira série do ensino médio, tudo bem com vocês? Vamos lá para mais uma aula de matemática aqui com a professora Neumar? Bora lá? Vamos estudar um pouquinho? Então, o que nós vamos falar? Quais são os objetivos? Olha só, gente, veja bem. Ai, professora, o que nós vamos aprender? Então, olha isso aqui, ó. Reconhecer o crescimento ou decrescimento de uma função afim, tá bom? Por meio do seu sinal. E uma representação gráfica, isso mesmo. Calcular a raiz de uma função afim, ou uma função polinomial do primeiro grau, também pode ser chamada dessa forma. E também resolver situações problema, que envolvam função afim, tá bom? Então, bora lá? Olha só, você sabia que o conceito de função é importantíssimo dentro da matemática? Sabia disso? Né? E você lembra de algumas aplicações de funções? Será que tem algumas aplicações? Então, olha só. Tem sim, tem algumas aplicações que nós podemos utilizar, como o perímetro de uma figura plana, tá? Que é a função das medidas, né, de seus lados. Também o valor, né, de uma fatura de água em função do consumo. Quanto mais eu consumir, o que vai acontecer com a fatura? Vai aumentar, não vai? Isso mesmo. O salário em função das horas trabalhadas, não é verdade? Tem isso também, depende quanto mais horas, né? Se a gente recebe por hora, a gente vai trabalhar, né? Quanto mais horas você trabalha, maior o salário. E o contrário também, né? Quanto menos horas, o salário vai ser menor, tá bom? Você lembrou de outra situação que a gente estuda em função? Tem várias situações, não é verdade? Inclusive em outras áreas também. Quando a gente está fazendo um relatório, tanto lá na área na área médica, na área de economia, em diversas áreas, estatística, nós trabalhamos com gráficos, né, que podem sim serem modelados em forma de uma função afim ou até de outras funções, tá bom? Belezinha? Então vamos lá, olha só. Que tal a gente começar por um quiz? O que vocês acham? Então, nomeie os coeficientes da lei de formação da função afim. Você lembra quem são esses coeficientes? Eu tenho dois coeficientes aqui, né? A lei de formação f de x igual a x mais b, em que eu tenho o coeficiente a e o coeficiente b. Então, gente, isso mesmo. Eu vou dar um tempinho para você relembrar o nome desses coeficientes e eu já retorno para a gente continuar aqui. O que vocês encontraram? Lembraram que nós temos aqui o coeficiente angular e o coeficiente linear? Em que o nosso coeficiente linear ele é fixo e o coeficiente, né, angular ele vai variar de acordo com o valor de x, né? Então, conforme vai aumentando o valor de x, vai interferir, né, ou diminuindo, né, vai interferir no meu coeficiente, tá bom? Beleza? Então, é isso mesmo. Então, né, para retomar um pouquinho aqui, quando a gente está falando lá da função afim, nós podemos encontrar aí três situações em relação ao gráfico. Essa reta pode ser crescente, quando o coeficiente angular, quando o a for maior do que zero, tá bom? Ele pode ser decrescente, né? Essa reta pode ser decrescente quando o a é menor do que zero, então ela vai ter sempre esse comportamento. Se o a for menos 1, menos 2, menos 3, né? Menos 0,5... Né? Pode ser um número decimal? Pode, claro que pode, né? Mas se o a for negativo, ela vai sempre decrescer. Se o a for positivo, ela vai sempre crescer. E se o a for igual a zero, nós vamos ter aquela reta constante, né? Que ela vai ser constante, não vai, né, crescer nem decrescer, vai ser sempre constante, paralela aqui ao eixo x, tá? Ó, paralela
ao eixo x, tá bom? Então, que tal? Olha só, vamos contextualizar um pouquinho? Olha só, o gráfico a seguir representa as funções, né, de receita mensal, tá? Então, R de x, né, uma receita mensal, e o custo de x, tá? O custo de x aqui, tá bom? De um produto que é fabricado por uma empresa, em que x é a quantidade, né, produzida e vendida, tá? Então, o x aqui é a quantidade produzida e vendida, e aqui nós temos, né, a receita e o custo, tá bom? Temos duas retas aqui nesse gráfico, tá bom? Beleza? Então, olha só. Agora eu pergunto para vocês, com todo o conhecimento e estudo aí que vocês têm dentro de função afim, olha só, qual que é o lucro obtido ao se produzir e vender ali, né? Olha só, né? 1.350 unidades por mês. O que vocês acham, hein, gente? Olha só. Hein, galera? Então, eu vou dar um tempinho para vocês, tá bom? E a professora já retoma aqui para a gente fazer a correção.
E aí, galerinha? Conseguiram? Então, vamos lá. Vamos se aventurar aqui nesse exercício, né? Então, nós queremos saber qual o lucro obtido para se produzir 1.350 unidades ali por mês. Bom, vamos lá com a professora? Olha só. Então, primeiro nós vamos ter que começar a analisar, né, as informações que nós temos no gráfico, tá? Vamos começar analisando em relação à reta da receita, tá? O R de X aqui, ó, a reta da receita, tá bom? Então, dentro da reta da receita, nós conseguimos identificar, né, que quando nós temos lá, né, quando X for zero, quando a receita ali, né, R em função lá de X, né, a receita em função da quantidade, quando for zero, vai ser igual a zero, porque aqui, né, quando X for zero, o nosso, né, Y ali é igual a zero. Aí aqui também, quando x for 1.000, o que vai acontecer? O que vai acontecer com y? Vai ser aqui, ó, 15.000. Tá vendo? Ó? Então, quando x for 1.000, ele vai ser 15.000. São informações que eu estou retirando do gráfico, tá? Agora, nós vamos voltar lá para aquela nossa lei de formação, né, da função r de x igual a x mais b, tá? Em que nós vamos substituir. Então, quando R, olha só, R de zero, nós sabemos que é igual a zero. Nós vimos isso aqui no gráfico. Quando for zero, Y é zero, tá bom? Quando X for zero, Y é zero. Então, no lugar de X, aqui, ó, tá vendo? Aqui no lugar de X, eu vou colocar o zero, tá bom? E tudo isso aqui, a gente sabe que é igual a zero, porque o R de X, né, nesse caso, o R de zero, é igual a zero, tá bom? Então, vai ficar A vezes zero, que é zero. Vai sobrar o que aqui? O B. Então, o nosso B é igual a zero. Essa foi uma informação que nós retiramos da reta relacionada ali com a receita, com o R de X. Aí, nós temos também, né, essa informação no gráfico, que é o R aqui, né? Olha só, nós temos quando é vendido 1.000, né? Nós temos uma receita ali de 15.000. Tá vendo? Ó, o 1.000, 15.000, tá? Aí, aqui, nós vamos fazer a mesma coisa. Então, no lugar de X, nós vamos colocar 1.000. Então, vai ficar A vezes 1.000 mais o B, tá bom? E tudo isso é igual a quanto? A 15.000, que foi essa informação que nós colocamos aqui, ó. R de 1.000 é igual a 15.000, que foi tirada do gráfico, mais uma vez aqui, ó. Tá? Se eu vendo uma quantidade de 1.000, eu vou ter uma receita de 15.000, encontrando esses pontinhos no gráfico, tá? Aí eu vou resolver isso daqui. Então, eu tenho A vezes 1.000, que é 1.000A, né? E eu tenho, né, que o valor de B não é zero. Então, eu vou somar. Se eu somar mais zero, não é zero, né, gente? O zero não vai influenciar, né? O zero não vai influenciar aqui na adição, tá bom? Porque é zero. Então, o nosso B é zero. Então, vai ficar 1.000 vezes A, que é igual a 15.000, tá bom? Aí, o 1.000 está multiplicando. Vai passar dividindo e fazendo essa divisão de 15.000 por 1.000, nós temos lá 15, isso mesmo. Então, o nosso R de X, ele vai ser o AX, nós encontramos o A que é 15, mais o B. O B é zero, então nem precisa colocar, tá bom? Então, nós montamos essa função R de X, olhando ali para o gráfico, como já tínhamos feito aí anteriormente, tá bom? Então, vamos montar agora, em relação ao custo também, para a gente identificar. Então, olha só. Agora, nós vamos fazer o mesmo procedimento, mas em relação à reta aqui do custo, tá bom? Ela tem alguns valorizinhos diferentes, né? Então, nós temos lá. Quando, né, o nosso X é zero, perceba, quando o X é zero, ela já parte aqui, né, o custo, já tem um custo inicial de 5.000. Então, né, quando o meu C de zero, né, quando x é zero, então nós vamos ter que isso é igual a 5.000, tá bom? Aí, nós vamos fazer a mesma coisa, substituindo a lei de formação, só que agora nós estamos falando do custo. Então, no lugar do x, nós vamos colocar o zero, tá? Para a gente poder encontrar esse valor, tá bom? Aí, veja bem, e aqui, quando a gente tem o custo lá igual a 1.000, o que acontece lá com o custo? Olha só, eles estão, né, iguais, gente, né, igualzinho da receita, tanto que é um pontinho ali que as retas interceptam, né, elas se encontram. Então, também é 15.000, tá bom? Beleza? Então, nós encontramos isso. Agora, vamos jogar lá para a nossa lei de formação. Então, aqui vai ficar zero, né, o x é igual a zero.
Com o x igual a 0, ele vai zerar aqui o nosso c, tá bom? Então, 0 vezes c é 0. Então, vai sobrar que d é igual a 5.000, tá bom? Aí, aqui nós temos também para quando tem 1.000 aqui, galera, né? Quando vendeu, né? Quando o custo para produzir 1.000 unidades ali, né? Aí, nós vamos substituir também nessa lei de formação. Então, nós temos lá o c vezes o x aqui, que é o 1.000, né? Que é o c de 1.000, tá bom? Mais o d. Tudo isso é igual a 15.000, como nós vimos aqui anteriormente e identificamos no gráfico, tá? Aí, nós vamos resolver isso. Na anterior, o B era 0. Então, lembra que a gente nem somou o B. Nesse caso, o nosso B é 5.000, tá? Então, nós vamos somar. E que a professora chamou de D, né? Para diferenciar. Que nós chamamos de C e D, e lá é A e B, tá bom? Lá na receita. Então, aqui no custo, a gente só chamou com outras letrinhas para diferenciar, que é uma outra lei de formação, tá bom? Aí, nós temos que 1.000 vezes C é 1.000C, mais os 5.000 do D ali, tá bom? Fazendo isso, o que a gente tem? A gente vai passar lá os 5.000, tá vendo? Que ele tá aqui desse lado, ele tá somando, ele vai passar para o outro lado lá, subtraindo, né? Aí, nós vamos ter 1.000C igual a 10.000. Aí, o 1.000 vai passar dividindo, tá bom? Que daí nós vamos ter C igual a 10, que é o nosso coeficiente angular. Aí, nós temos que C de x é igual a 10, olha aqui, né? Substituindo lá na nossa lei de formação, 10x mais o D, que é 5.000, tá bom? Tudo com essa análise aqui do gráfico, beleza, galera? Com essas duas informações, que o R de x, que é a receita, que é 15x, né? E com o custo, que é 10x mais 500, nós conseguimos encontrar, né, o valor do lucro quando se produz ali para vender as 1.350 unidades. Como, professora? Nós sabemos, na verdade, que o lucro é igual à receita menos o custo, não é verdade? Ou seja, eu vou lucrar quanto? Eu tenho, né, vai entrar uma receita, mas eu tenho que descontar o que eu gastei, né, com a produção de algum serviço, com a produção de algum material, enfim, né? A gente tem que descontar. Então, utilizando essas leis de formação que nós encontramos, que foi lá 15x, né, na receita, a gente vai multiplicar 15 vezes 1.350, porque nós queremos saber o lucro de 1.350. E na outra lei de formação que nós encontramos do custo era 10, né? 10x, né, que daí vai ficar no lugar de x nós colocamos o 1.350, 10 vezes 1.350, mais os 5.000, que é dessa lei de formação aqui, ó, tá vendo? No lugar de x, a professora colocou ali o 1.350, tá? Você também pode calcular separadinho, calcula quanto que dá para o R de x, né, e quanto que dá para o custo, aqui a professora colocou tudo junto. Aí, fazendo esses cálculos, né, fazendo lá, multiplicando 15 vezes 1.350, né? E multiplicando 10, né, vezes 1.350 mais 5, nós vamos encontrar um lucro de 1.750, tá bom? Então, faz essa conta, faz o que está dentro do parênteses e subtrai um do outro, que nós encontramos o lucro para 1.350 unidades. Viu só, gente? Quanta coisa que a gente viu nesse exercício? Um exercício bem grande, né? Que trata vários assuntos, que trata praticamente, né, todos os conceitos aí de função afim. Tá bom? Depois dá uma olhadinha, tenta refazer e veja aí se você conseguiu entender. Tá bom, galera? Então, olha só, né? Vamos praticar mais um pouquinho, galera? Veja lá. Um tanque estava inicialmente com 10 litros de água. A torneira desse tanque foi aberta, né, deixando sair água ali na razão de 5 litros, olha só, né, por segundo. Qual que é a lei de formação, percebam lá, que representa a quantidade de água após t segundos? E qual que é o valor inicial da função afim, né, assim obtida? Pensa lá, né? Tem o tanque, ele já tinha 10 litros, né? Já tinha 10 litros lá de água, mas essa torneira foi aberta, tá bom? E a razão, né, que foi caindo ali, né, de água é de 5 litros por segundo. Foi caindo a água ali, né, de 5 litros por segundo. Tem uma lei de formação que pode representar a quantidade após t segundos? Tem sim. E qual que é o valor inicial da função afim, assim obtida? Hein? Qual que é o valor inicial? Então, galerinha, vou dar um tempinho aí para vocês pensarem um pouquinho nesse problema. Eu já retorno para fazer a correção.
E aí, galerinha, conseguiram montar essa lei de formação? Então, olha aqui comigo, vem aqui, acompanha com a professora, olha só. Então, nós temos sim, né, que a função, ela está relacionada ali aos segundos, né, galera, né? É 5 litros por segundo. Então, é 5, né, vezes o S, mais 10, tá bom? Então, essa é a nossa lei de formação. Qual é o valor inicial da função? Qual que é o valor inicial? Quando, né, o nosso valor ali, os segundos é 0. Ou seja, né, passou um segundo, não passou nenhum segundo, então não caiu nada de água, era o valor inicial, tá bom? Então, vai ficar lá, 5 vezes 0, que foi o tempo inicial, mais 10. Então, o valor inicial da função é de 10, tá bom, galera? Beleza? É o valor que já tinha, isso estava até colocado aqui no exercício, né? 10 litros, olha só, viu só? Então, ele já até estava ali, você podia interpretar dessa forma também. E aqui nós temos o gráfico para representar para vocês também, né, dessa função, que ela é uma função crescente, o coeficiente angular é 5, né, ele é positivo, tá bom? Então, bora lá. Que tal uma atividade mão na massa, gente? Isso é muito bacana, você consegue explorar aí os conteúdos matemáticos, tá bom? Que nós aprendemos aí durante o estudo de hoje, tá? Então, suponha que você decidiu empreender e irá começar a vender, né, um determinado produto. Pensa num produto que você quer vender, né? Qual produto você escolheria? Já pensou? Então, pensa aí, dá uma pensadinha. Enquanto isso, né? Você já pensou, já escolheu o produto, está escolhendo ainda, né? Vamos fazer um exemplo para facilitar? Então, para fabricar uma máscara de tecido, nós temos possíveis custos, não é verdade? Quais são esses possíveis custos? Tecido, né? Pode ser mais ou menos ali 80 centavos para uma máscara, elástico, 10 centavos, fio, 5 centavos, energia, né? Né? Para costurar, vai utilizar a máquina para costurar, 0,40 centavos, né? A mão de obra, né, da pessoa que tá costurando, que está fazendo isso, 1,65, tem mais ou menos um total de custo por máscara ali de R$3, tá bom? Pensando nisso, vamos montar uma lei de formação utilizando essas informações, né, em relação ao custo da máscara de produção. E nós podemos montar essa lei de formação utilizando o total que ela vai custar. Então, vai ficar o custo em relação à quantidade de máscaras vendidas, que é 3, né? Vou multiplicar pela quantidade, né, que eu vou produzir de máscara. Se eu produzir, por exemplo, 10 máscaras, vai ter o custo ali de R$30, tá bom? Então, esse é um exemplo. Então, para empreender, é muito importante fazer um planejamento, tá bom? E você precisa registrar todas as informações sobre o custo e assim irá conseguir verificar se teve o quê? Lucro ou prejuízo. Isso mesmo, muito bem, tá bom? E também o custo pode mudar a qualquer momento, sabia disso? Pois depende de diferentes variáveis. Você já percebeu isso? Depende do preço dos insumos, depende da mão de obra, da quantidade de mercadoria produzida. Tudo está bem relacionado, tá bom, galera? Tá? Então, nessa aula nós falamos o quê? Sobre a função crescente, a função decrescente, a função constante, sobre o ponto onde o gráfico corta o eixo Y, tá? E, né, um abraço aí para vocês. Até a nossa próxima aula. Um abraço da professora.